Iniciando a gravação, bom dia a todos vocês. Admitir aqui o Abdias, nossa segunda aula de História na 11ª semana de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção da página 19, segunda questão, do livro de atividades. Muito fácil, moleza. Letra A, quem são os personagens retratados? Hitler e Stalin. Quando a charge foi produzida, está aqui tanto na legenda quanto no comentário, no ano de 1939 é o ano que estoura a Segunda Guerra. Então, possivelmente ali nos meses anteriores ao início da Segunda Guerra, que é em setembro, os meses anteriores, provavelmente tenha sido aí produzida essa charge. Naquela ocasião em que é firmada o trato de não agressão, né? Hitler procura se aliar da sua maior potência inimiga, aquela que teria condições e que, de fato, quando ingressou na guerra contra a Alemanha, barrou o avanço nazista, juntamente com o apoio dos Estados Unidos, foi a Rússia. E ele procura, sabendo desse poder russo, que era uma potência que poderia bater de frente com o poder dele, medir forças, ele procura logo garantir um acordo com essa potência. E aí nós vamos responder isso na letra C, porque os dois personagens estão em lua de mel. Faz referência lá ao pacto Ribbentrop-Molotov, que foi assinado pelos representantes dos dois países. Um pacto de que a Rússia não reivindicasse, não se movimentasse, não se agitasse, no caso do avanço nazista, em troca dessa quietude da Rússia ficar quietinha, ela receberia parte do território polonês. Então essa seria a lua de mel. Uma lua de mel que, como vai perguntar aí a letra D, tem uma duração questionável. Quanto tempo essa lua de mel vai durar? Porque se questiona, porque eram potências inimigas. É um acordo instável. De fato, os alemães, Hitler não era amigo dos comunistas russos. Aquele pacto ali era muito inviável, de muito pouca credibilidade, e é evidente que não ia à frente, não ia durar por muito tempo. Eram potências inimigas, era um acordo instável, que não iria durar muito tempo, como de fato aconteceu. Questões muito fáceis, como a gente disse. Acredito que todos vocês conseguiram alcançar as respostas. Vamos voltar aí ao livro didático, a página 34. Só relembrando um pouquinho a aula passada, nós vimos que, conforme eu mostro o mapa da página anterior, 33, Hitler começa a sua política. Primeiro, ele rompe com as punições impostas pelo Tratado de Versalhes. Ele vai começar a anexar territórios, uma vez rompendo com o Tratado de Versalhes, ele vai começar a sua política expansionista. Vai acontecer a Conferência de Munique. Tudo isso, essas informações você tem aí no mapa da página 33. Começa a Conferência de Munique para tentar chegar num acordo, colocar um freio nessa política de expansão. Hitler termina, pelo menos em palavras nessa reunião, nessa Conferência de Munique, ele termina, pelo menos da boca para fora, dizendo que vai frear, que não vai mais invadir nenhum lugar, que não vai tomar mais nenhum lugar. Mas mesmo depois da Conferência de Munique, o mapa mostra para a gente que ele ainda vai anexar aí mais pelo menos 3 regiões depois da Conferência de Munique. Só que o objetivo dele é chegar à Polônia. Então, nessa Conferência de Munique, tanto eles tentam frear, chegar num acordo, parar por ali, já está bom demais, não precisa invadir mais nenhum lugar, como também eles vão se pronunciar a favor daquilo que seria o objetivo de Hitler invadir a Polônia. Inglaterra e França se pronunciam por meio da Conferência de Munique, organizada pela Liga das Nações, a partir da ocupação dos Sudetos. Como você vê no mapa, e a gente comentava na aula passada, os Sudetos é a 4ª região que Hitler invade, a partir disso que vai acontecer a Conferência de Munique para tentar frear por ali. Não tem mais nenhum outro caso de invasão. E caso o Hitler, o Führer, né, o cargo que ele ocupava, caso ele não cesse, não pare de ocupar, de invadir territórios, vão ter que se tomar medidas mais drásticas.
Hitler nega-se a deixar os Sudetos, que ele já tinha invadido antes da Conferência de Munique. No entanto, ele promete, pelo menos assina um acordo, é o que a gente tem na imagem aí, primeiro-ministro inglês, o anterior ao da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, esse primeiro-ministro ele vai ser substituído. Mas ali nos meses que estouram a Segunda Guerra, o primeiro-ministro inglês, levantando ali o documento, olha, ele assinou, ele se comprometeu a não invadir mais nenhum lugar. Pelo menos de boca, Hitler assinou esse documento aí com essa falsa promessa. Seu exército e a aeronáutica alemã, diz aí a antepenúltima linha, no entanto, eram os mais bem equipados, a gente também comentou isso na aula passada, e treinados da Europa. Assim, entrar em conflito com a Alemanha nesse momento poderia significar derrota, o que fortaleceria ainda mais o nazismo. Pode ser uma explicação para o fato de que França e Inglaterra, essas duas potências da Europa, não tenham tomado uma medida mais drástica, a ponto de, por exemplo, por meio das Ligas das Nações, que viria futuramente depois da Segunda Guerra ser a ONU, não tentassem tomar nenhuma medida mais drástica, como, por exemplo, tirar Hitler do poder. A gente vai ver na próxima página, 35, até uma charge ironizando isso. Ele deixou claro, Hitler deixa claro os seus objetivos, no entanto, a Liga das Nações, as potências da Europa não fazem nada. Aí pode estar a explicação, o medo de que estourasse uma nova guerra mundial, como de fato estourou. E a gente vai ver daqui a pouco, só adiantando assim um pouquinho para tornar mais interessante o assunto, que o Hitler ele queria briga, e se não tinha um motivo, ele vai criar um motivo. Então, França e Inglaterra acabam concordando com a ocupação dos Sudetos, ele disse que não ia devolver, mas que prometeu não ocupar mais nenhum lugar, desde que ele não avançasse mais, ele firma o acordo, assina, é mostrado a todos os presentes, olha, ele se comprometeu, palavra de homem, palavra de rei, não volta atrás, aquela coisa toda. Só que ele prossegue, como a gente já disse, mesmo depois da Conferência de Munique, pelo menos aí o mapa mostra, mais 3 lugares que ele invade, o Memel, da Polônia, a Morávia e a Eslováquia, são os 3 locais que ele continua ocupando, mesmo depois da Conferência de Munique, mesmo depois de ter assinado o acordo aí, dizendo que não ia ocupar mais nenhum lugar. Só que o objetivo dele era chegar aí à Polônia. E a Inglaterra e a França já declararam que se ele invadisse a Polônia, um país, ele iriam declarar, a França e a Inglaterra iriam declarar apoio à Polônia e a coisa iria não ficar tão bem assim, né? Para todos os envolvidos. O documento assinado por ele, diz a legenda da imagem, já comentamos. Alguém poderia ler esse parágrafo abaixo da imagem? A despeito. A despeito das garantias dadas à França e à Inglaterra na Conferência de Munique, Hitler não pretendia parar sua política expansionista. Após a declaração de apoio da França e da Inglaterra à Polônia, Hitler estabeleceu o Pacto de Não Agressão com seu maior inimigo, a União Soviética, também denominado Pacto Ribbentrop-Molotov. Isso daí. Por meio dele, a Alemanha se comprometia a entregar parte do território da Polônia aos soviéticos, se estes mantivessem a neutralidade em um novo conflito que se envolvesse a Europa. Então, Giovana leu aí, vamos acompanhar os eventos, né? Quando tem a Conferência de Munique, que o Hitler assina lá o falso documento, dizendo que não ia mais invadir nenhum lugar. Mesmo assim, invade mais 3 territórios depois dessa conferência. Não parando a sua política expansionista, França e Inglaterra diz, olha, poloneses, se ele invadir o território de vocês, a gente presta apoio e vamos começar uma briga aí. Sabendo que França e Inglaterra prometeram apoio à Polônia, e ele queria invadir a Polônia, ele vai criar um motivo para invadir a Polônia, ele procura logo de tratar o acordo ali com a Rússia, como a gente analisou na questão que foi para casa. A França e a Inglaterra declararam apoio à Polônia, e vocês russos, se a gente invadir a Polônia, vocês apoiam a gente, em troca, a gente dá um pedaço do território aí a vocês. Por outro lado, também, diz aí o próximo parágrafo, a gente já viu, também na aula passada, que lá na Ásia, o Japão, que se aliou à Alemanha e à Itália, também tinha essa mesma política de dominar territórios. Então, invadiu a Manchúria, território da China, o norte também da China, ali próximo à muralha, e com esses interesses comuns de expansionismo, de tomar territórios, eles vão
formar aí com a Alemanha e a Itália as famosas tropas do eixo. O eixo que vai receber como nome as capitais dos países envolvidos: Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. Eu preparei aqui um mapazinho para a gente entender melhor aquilo que Pablo perguntava na aula passada sobre o espaço vital. Então, olha aí na tela de vocês. Veja, esse primeiro mapa que tem esse colorido amarelo, esse era o antigo, que existiu até a invasão de Napoleão. O antigo Império Romano-Germânico, criado lá na Idade Média ainda, pelo famoso imperador Carlos Magno. Foi o único império, digamos assim, que existiu depois do fim do Império Romano, na Europa. E chegou até essa máxima expansão aí. Esse Império Sacro, o Sacro Império Romano-Germânico, criado por Carlos Magno na Idade Média, que durou até o século XIX, até os anos 1800, ele tinha toda essa abrangência aí. O que acontece? Napoleão desfaz esse império. Depois da morte de Napoleão, a Alemanha vai se unificar, vai se tornar um segundo império, muito menor do que esse aí, né? Já vai ter existido outros países aí, como você vê no mapa. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, ao redor da Alemanha, né? Suíça, Itália, Áustria, República Tcheca e Polônia. Então, a Alemanha, depois da derrota de Napoleão, ela volta a ser um império, mas um império muito menor do que era antes, na época lá da Idade Média. Tem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passa de império a república, e aí no contexto da Segunda Guerra Mundial, esse seria o espaço vital de Hitler. Ele queria retomar todo esse território amarelo aí. Só que a grande questão é que o território que antes era do Império, do Sacro Império Romano-Germânico, o antigo império criado pelo Carlos Magno, o território que pertencia a esse império do passado, agora estava distribuído por outros países, né? Você tinha ali Polônia, que antes tinha terras que era do Império Germânico. Você tinha agora países ali como a República Tcheca, Áustria, Eslováquia, Croácia, Itália, Suíça, o leste da França, Luxemburgo, Bélgica e Holanda. Então, esses territórios que agora eram desses países, na antiguidade foi o antigo Império Germânico. E essa era a ideia do Hitler, retomar esses territórios, a glória do passado, o espaço vital, o espaço de existência do antigo Império Germânico. Então, é claro, para ter esses territórios de volta, ele vai começar a invadir aí esses países que existem agora na atualidade, né? Que antes, na antiguidade, esses territórios pertenciam ao antigo Império Germânico que ele queria reconstruir. Além de ter o problema de que esses territórios agora eram pertencentes a países atuais e existentes, tinha um segundo problema que o mapa mostra para a gente. No caso do Sul, todos esses países que vocês veem no primeiro mapa, com a abreviação em vermelho, no caso República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Montenegro, esses países eram países eslavos, ou seja, países de língua comum com os russos, que falavam o mesmo idioma ali, da mesma raiz linguística, da mesma etnia do russo. Por isso, a raiva do Hitler com a Rússia, porque tinha países que estavam ali, que existiam no antigo território do Império Germânico, que eram países eslavos, países da mesma origem dos russos. Então, a grande raiva dele era dos russos, por ter países russos, eslavos, que ocupavam territórios do antigo Império Germânico, que ele queria tomar de volta. E a raiva dele também era da França, porque foi a França, o imperador francês Napoleão, que desfez o segundo, aliás, o primeiro e o maior Império Germânico, construído ainda na Idade Média pelo Carlos Magno. Só para a gente entender, resumindo, basta que a gente entenda o primeiro mapa, todo esse território aí era o que o Hitler queria reconstruir com o seu chamado espaço vital. Então, o objetivo dele, vimos, voltando lá na página 34, era de fato alcançar a Polônia. E aí lá embaixo nós vamos ter nessa partezinha interpretando o documento, a introdução nos falando aí sobre a charge. Vamos analisá-la. Em pé, embora a legenda não diga, mas é o mesmo ministro inglês que aparece na foto da página anterior, segurando lá o documento que o Hitler assinou. E aí nós temos o diálogo, né? Ampliar aqui um pouquinho e a gente acompanha pelo livro didático em mãos. Nós temos aí diálogo.
o diálogo. Há muito tempo, diz o primeiro-ministro, que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Países bem quistos, bem vistos aí pela Inglaterra. São eles, né? Tá aí as legendas na charge. A pessoa que produziu a charge deixou destaque na roupa das mulheres. Tinha a Tchecoslováquia e vamos olhar aqui no livro, a Hungria. Há muito tempo que o senhor está incomodando minha afilhada. Falemos claro. As suas intenções são boas? Vai responder o Hitler. Não, senhor. Ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas. Acho que todo mundo entendeu essa ironia, sim? Laís, Gigi e Entendi. demais. Ou seja, ele deixa claro que não. Uhum. As intenções dele não são. Mesmo assim, é como se o ouvinte, primeiro-ministro, tivesse ouvido outra resposta, só que ele ouviu claramente dizendo que as intenções não eram boas. Ele faz de conta que tinha ouvido uma outra resposta. Ele faz de conta que tem ouvido, não, sim, minhas intenções são boas, só que ele ouviu claramente que não eram boas as intenções. Mesmo assim, ele dá uma de desentendido e diz, pensei que suas intenções não eram boas, mas foi justamente isso que ele disse, né? E aí nós começamos a entender, feita essa análise, o título dessa charge, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, porque o Hitler deixou claro quais as intenções dele, mesmo tendo assinado lá na Conferência de Munique, continuou invadindo, deixou claro o desejo dele. O documento foi só para amenizar a situação ali, agradar temporariamente aquela reunião boba ali que para ele não serviu de nada. Então, muito fácil a gente responder essas perguntinhas. Identifique os personagens, o primeiro-ministro, Hitler, República Tcheca e Áustria. Letra B, porque o título da charge é o pior surdo? O pior surdo é aquele que não quer ouvir, porque mesmo deixando claro suas intenções, eles fizeram vista grossa ou não deram atenção. Que situação a charge retrata? A ambição. Devagar, professor. Os países é o quê? Os países está Inglaterra, Alemanha. Alemanha, Tchecoslováquia e Hungria. Letra B. Por conta que ele surdo. Ou fingiu de surdo, não, fingiu que escutou outra coisa. Fingiu que escutou outra coisa, não deu atenção, ou melhor, não tomou medidas contra a expansão. Seria a resposta da letra B. Fingiu ouvir outra coisa, não tomou medidas contra a expansão. Letra C. Que situação a charge retrata? A ambição expansionista de Hitler. Letra D. Por que as grandes potências europeias se comportaram como o homem em pé retratado na charge? Que ela não diz que é primeiro-ministro inglês. Ou seja, não querendo ouvir a admissão das intenções de Hitler. Nós podemos colocar aí como resposta que temiam uma nova guerra. E a gente fica com aquela interrogação na cabeça, né? Será que passou pela cabeça dessas potências, da Inglaterra, no caso da França, deixar para até onde ver o Hitler iria tomando, que não tomaram uma medida mais drástica de tentar tirá-lo Acho do que ele poder? estava com Estavam medo com do nazismo, né? medo. Invadir todo o território europeu. Na verdade, o medo que eles tinham foi o que terminou se comprovando depois. Eles não quiseram enfrentar, a gente viu lá, comentou nos parágrafos passados, que era maior, já tinha um poder assim de arma, um poder bélico muito grande da Alemanha. Então, eles tinham esse medo de enfrentar. E aí ficava naquele impasse, né? Se a gente enfrenta, estoura uma segunda guerra. E se a gente deixa ele tomando territórios, até onde isso vai parar? Então, o que eles tinham de medo foi o que terminou acontecendo, né? Uhum. Uma situação assim um pouco delicada até para a gente comentar. Mas aí vai começar agora. Ok, Letícia, podemos aí continuar? Pode.
por fim, aí no final da página 35, vai de fato acontecer, vai deflagrar, vai iniciar o conflito, a Segunda Guerra Mundial. Muito interessante aí, esse início da Segunda Guerra. Se o primeiro já foi curioso, embora tivéssemos havido guerras na Europa ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, guerras que, por exemplo, quando a gente estudou a Revolução Russa, a gente viu uma dessas guerras, a Guerra da Manchúria, entre Rússia e China. Então, nós tivemos, no final dos anos 1800, século XIX, início dos anos 1900, século XX, guerras locais. No entanto, mesmo essas guerras locais não foram suficientes para estourar uma guerra de caráter mundial. E a morte de um só, o Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria, estourou a Primeira Guerra Mundial. Se o motivo da Primeira Guerra foi curioso, o da Segunda vai ser muito mais. Era a madrugada de 1º de setembro do ano de 1939, os alemães invadem a Polônia, isso marca o início da Segunda Guerra Mundial. Só que tem um detalhe que o livro não traz para vocês, que é este detalhe aqui, vejam aí na tela. Incidente de Gleiwitz, em alemão, se em inglês já é ruim, imagine o alemão. Mas o que foi esse incidente? O que vocês veem na imagem é uma estação de rádio, uma torre de rádio construída ainda de madeira. Diz aí a pesquisa da Wikipédia que é a mais alta torre de madeira da Europa. A gente olhando assim parece até ser fé. Está localizada numa cidade, numa região da Alemanha, então é uma estação de rádio que fica num território alemão, ou seja, uma estação de rádio alemã. A data é o dia 31 de agosto desse incidente. E o que foi esse incidente? Foi a invasão dessa rádio. Uma invasão e, com certeza, tiros ali entre os funcionários que estavam operando a rádio naquele momento. Veja, a data, preste atenção aí na data, 31 de agosto. O mês de agosto tem 31 dias. Qual é o dia que o livro traz para o início da Primeira Guerra Mundial, da invasão da Polônia? Setembro. O dia seguinte, 1º de setembro. No dia anterior, uma estação de rádio alemã é invadida. Agora, invadida executada por quem? Olha aí na imagem. Pelas tropas da SS. Ah, peraí. Tá em alemão aí, a gente não vai se atrever a pronunciar, mas tem a sigla, as tropas da SS. Lembra da SS? Quando a gente estudou lá no 5º capítulo, a SS com a Gestapo eram as duas forças de segurança do Partido Nazista. Lembram disso ou não? Não. Está lá no 5º capítulo nosso. Sim. A Alemanha que invadiu a própria rádio. Não, ela invadiu a Polônia. E por que está aqui? Objetivo, protesto para a invasão da Polônia. Pretexto, por que eles iam... né? Olha, na página 9 do capítulo 5º, a criação da Gestapo e da SS, que era a política de defesa do Partido Nazista. Quando o Hitler toma o poder, ele faz logo questão de criar essa força armada aí, tanto a Gestapo quanto a SS. Foi isso mesmo que você entendeu, gente. O que é que acontece? O Hitler ordena que soldados da SS vão trocar de roupa, travestir de soldados, se vestir de soldados poloneses, para invadir e detonar a rádio alemã, para dar a desculpa de que foram os poloneses que começaram a briga. Começaram com rixa ali, invadindo, ou pelo menos destruindo, pelo menos alguma coisa da Alemanha, para ela ter o pretexto, a desculpa de invadir a Polônia. Foi isso que vocês entenderam. Hitler pega soldados alemães, disfarça, bota a farda neles de poloneses, pede para que eles destruam a rádio alemã, para ter a desculpa de dizer, olha, os poloneses atacaram a rádio nossa, vamos lá declarar a guerra à Polônia. Então ele precisava de uma desculpa e ele criou dessa maneira cínica, irônica e absurda. E aí tem essa invasão no dia 31, no dia seguinte, 1º de setembro, ele vai, os poloneses invadiram, destruíram aqui uma rádio da gente, vamos lá invadir a Polônia. Invade a Polônia, é o início da Primeira Guerra Mundial, 1º de setembro. Inglaterra e França, como tinham prometido, vão entrar em defesa da Polônia, declarar guerra à Alemanha. A Alemanha está estourada na Segunda Guerra Mundial. Tropas aliadas, Inglaterra, França, Rússia vai entrar depois.
contra as tropas do eixo, Alemanha, Itália e Japão. No dia 17 de setembro, tropas soviéticas também adentram o território polonês. Foi o acordo ali que a Alemanha firmou com a Rússia, né? Se a gente invadir, é claro que os ingleses e os franceses vão entrar em apoio à Polônia, no entanto, vocês, russos, ficam quietos, não precisam nem sequer brigar contra a Inglaterra e a França. Em recompensa, vocês deixarem a gente invadir a Polônia, que é um território eslavo, Ô, de gente, professor, sim, a França, a Inglaterra, não estava junto com a Rússia? tava. Agora veja só, a Rússia ela só vai entrar no lado da Inglaterra e da França, bem perguntado, depois que o Hitler quebrar o acordo. Aquela lua de mel ali, ela vai durar pouco tempo, porque vamos, veja aí o O mapa no livro de vocês, é Rússia? da página 37. O mapa que vocês têm na página 37. Vocês veem o território na página 37, o território que Hitler tomou da Polônia, só que ele quer mais. Como a Rússia era inimiga, aquele pacto ele foi somente para, no início, invadindo a Polônia, que era um território de eslavos, de pessoas de língua e origem comum aos russos, que os russos não entrassem em defesa dos poloneses, que os russos não se aliassem aos ingleses e os franceses e deixassem os alemães a invadirem a Polônia. Esse foi o pacto. Só que ele vai romper com esse pacto, ele não respeita regras. Como ele rompeu com o pacto lá da Conferência de Munique, prometeu não invadir mais territórios, mesmo assim invadiu, o pacto de amizade com a Rússia ele vai quebrar também, ele vai invadir a Rússia. E aí quando ele invade a Rússia, que a Rússia vai entrar para o lado das tropas aliadas, do lado da Inglaterra e da França. Entendido? Sim. Pronto. E aí ele vai dizer essa famosa frase, né? Que eu fiz questão de colocar de caneta aí no rodapé dessa página. Deixa eu aumentar para ver se vocês conseguem ler daí. A destruição da Polônia é nossa principal tarefa, disse Hitler. O objetivo não é atingir determinada marca. Ou seja, não é só dizer que a gente entrou e por ali parou. Não. Mas aniquilar as forças vivas. Ele vai dizer às tropas, sejam impiedosos, brutais, com rigor máximo de aniquilamento. Dá uma ideia do ódio que habitava o coração desse homem, né? Nas imagens, duas facetas, dois lados da mesma moeda. De um lado, esquerdo, tropas que comemoram a invasão da Polônia. Na segunda imagem, um polonês, um fazendeiro polonês que chora a destruição causada pela guerra na sua propriedade. Vocês teriam alguma pergunta dessa nossa conversa de hoje? Para casa, a página 20 do livro de atividades. Ô, professor, sabe uma curiosidade que eu descobri? Sim. Que o que estava... Albert Einstein estava na lista dos maiores inimigos de Hitler. Isso. Uma boa lista, bem lembrado, uma boa lista de grandes intelectuais. Albert Einstein, você tinha vários filósofos, entre eles Hannah Arendt, que é uma importante filósofa judia, muitos cientistas judeus, o próprio Karl Marx também. E Albert ajudou quando Hitler implantou o nazismo, aí ele começou a expulsar todos os físicos das faculdades que eram judeus. Aí Albert ajudou os judeus a fugir para a Turquia. Isso. Embora, citei aqui o Karl Marx, embora ele não fosse vivo ainda, mas é nesse contexto aí de perseguição que Giovanna está dizendo, que vai acontecer aquela famosa cena do filme da menina que roubava livros. Não sei se alguns de vocês já assistiram, tem também o livro e o filme, né? A famosa cena da queima dos livros. Porque todo esse pensamento contrário às ideias nazistas, inclusive se fosse mesmo até da religião, essas ideias não poderiam ser acessadas. O pessoal não podia ter acesso a isso. E aí, muitas obras, mesmo de pensadores, cientistas, filósofos, intelectuais já falecidos, como o caso do Karl Marx, pai do comunismo, no entanto, todas as suas obras também na Alemanha serão destruídas. Mais algum comentário dos demais? Não tendo, a gente encerra por aqui. E aí para casa, a página 20 de atividades. Bom restante de semana, bons estudos.
Tchau, professor. Tchau para todos vocês. Tchau.